Muito boa noite. É com grande alegria que nós nos reunimos mais uma vez para refletirmos sobre a mensagem do Mestre Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Então, que a espiritualidade superior possa nos amparar, possa nos acolher diante dos desafios diários, que nada mais são do que oportunidades de crescimento na nossa estrada evolutiva. E hoje nós falaremos sobre afabilidade e doçura. Tema esse que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, especificadamente no item 6. Quando nós chegamos em qualquer parte do mundo, independente do horário, independente da religião, independente daquilo que acredita, e nós chegarmos para qualquer pessoa e perguntarmos: você gosta de ser tratado com brutalidade ou com doçura? Essa pessoa irá responder na hora que com doçura, o que nos leva a crer que é um valor universal. Qualquer pessoa séria, minimamente séria, irá concordar que com caridade, com fé, com afabilidade, com doçura, com perdão, com misericórdia, então não nos cabe a questão do julgamento das faltas alheias. Isso, na verdade, é desumano em relação àquele que erra, em relação àquele que pratica. O problema da falta pertence a quem o faz. Já pesa como culpa na consciência de quem faz. E essa culpa perturba demais quem se encontra com ela. Está aí a causa de diversas doenças. Cada um de nós tem a sua particularidade, a sua programação, os seus automatismos, né? Seus processos reparadores que são conosco mesmos, de forma que cada vez que contribuímos com impiedade com quem erra, nós geramos mecanismos de futura reparação para nós mesmos. Quando nós julgamos as ações que nós consideramos incorretas com o nosso próximo, acontece um fenômeno que, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, é projeção de sua sombra. Ou seja, nós projetamos no outro aquilo que nós mesmos não conseguimos nos libertar. Por isso a importância de nós sermos tolerantes, afáveis com as dificuldades daqueles que caem. E ao mesmo tempo, se possível, ofertarmos as nossas mãos para que eles possam se reerguer. Quando nós acusamos, quando nós deparamos com os propósitos de vingança, como um prazer em constatar a fraqueza do outro, de mostrar que errou, de colocar a ferida, colocar o dedo na ferida mesmo, é que na verdade nós temos que entender que eles merecem a misericórdia de todos, assim como nós merecemos. Encontrar quando nós fizermos ou nós nos encontrarmos numa situação equivalente. O julgamento pessoal ignora as causas geradoras do problema e demonstra em quem julga um grande primitivismo moral, que ainda age, né, que ainda nos faz agir como um lobo, como um predador, como atrás do seu irmão. Palavras da benfeitora Joana de Ângeles. Mestre Jesus nos propõe algo que é rigoroso. É uma imagem do homem que tem uma trave no seu olho e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. Ela é rigorosa porque ela tem uma claridade gigante. Ela não faz
com que nós fujamos a nossa responsabilidade. Muito pelo contrário, ele faz com que encaremos as nossas dificuldades. Encaremos de maneira a conseguir que, se eu não tenho a capacidade de fazer melhor, não posso julgar outro que não consegue fazer também. É um caso muito interessante que nos ocorre de Francisco de Assis, que ele propôs um jejum para os seus amigos e para ele, claro. E no 7º dia do jejum, um dos franciscanos começa a chorar muito, não deu conta. Ele não conseguia mais, estava com muita fome. E ele não chorou pela fome, ele chorou pela vergonha, porque ele estava assim desesperado. E Francisco de Assis acordou e escutou o choro desse amigo. Vai até ele e lhe pergunta, né, o que está acontecendo? E ele respondeu: não estou conseguindo mais, eu preciso comer um franguinho. E Francisco vai até a cozinha, prepara o frango para o seu amigo, serve o seu amigo, senta-se com ele à mesa e quebra o seu jejum. E come o frango com o seu amigo. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ter compaixão com quem cai. Isso não significa, óbvio que é uma alegoria, comermos o frango junto com o amigo. Não significa que erremos junto, mas que possamos nos dar as mãos e vamos seguir em frente juntos e vencer essa dificuldade. Porque a consciência dele já é um juiz, e um juiz bastante severo. Portanto, ajudemos quem tomba. Sua fraqueza, a fraqueza de quem cai, já é uma punição bem severa. Então nós temos que tolerar aquele que não consegue fazer ao que aos nossos olhos não está correto, não está à altura. Sejamos doces com quem não consegue seguir o caminho reto. Porque o nosso futuro, caso nós não tenhamos forças de seguir, de prosseguir no caminho do bem, será a mesma afabilidade e doçura que nós utilizamos para todos os infelizes que transformaram e caminharam no nosso destino. Isso vai se transformar como medida de compaixão que nós recebermos quando chegar a nossa vez, já que nenhum de nós, aqui encarnado, é perfeito. Nos ocorre um outro caso muito interessante do livro Pontos e Contos do irmão X. Ele conta que um amigo um amigo espírita, após o desencarne do seu filho, acaba por abraçar de vez a doutrina espírita. E após ele receber o consolo que ele tanto necessitava, ele lembra que dispunha de muitas possibilidades intelectuais. Então ele resolve servir a doutrina espírita ou pela caneta ou pela palavra. Ele então passa a fazer palestras e era muito aplaudido. Ele era aclamado por todos aqueles que o ouviam. Mas a decisão desse amigo era apenas um apelo da sua vaidade. E ele falava como se o espiritismo dependesse dele. Certo dia, ele se encontrava em meio à conversa com outros amigos espíritas, em discussões sobre o destino do espiritismo. E então ele, que na visão dele era de um nível intelectual adequado e moral também, mas eis que surge um antigo conhecido dele, um simples tintureiro,
ele com a roupa suja, né, surrada, sapatos rotos, rosto suado do trabalho, se aproxima dele e lhe estende a mão e diz: olá, meu irmão, meus parabéns, fiquei muito satisfeito com a sua palestra, gosto muito daquilo que falas. E os amigos que estavam com ele olharam admirados, como que ele conhece alguém tão baixo nível? Todos ficaram admirados. E ele respondeu aquele caloroso cumprimento de uma maneira extremamente seca. E sentiu-se humilhado por ter sido elogiado por aquele homem tão pequeno, tão humilde. O tintureiro sente toda essa animosidade e sentiu como ele estava sendo tratado. Despede-se e vai-se embora, extremamente desapontado. Os amigos que estavam lá fizeram algumas brincadeiras e ele ficou extremamente irritado com essa situação. Como que o espiritismo não poderia fazer com que ele fosse obrigado a conviver com toda espécie de pessoas? Ter que sorrir para vagabundos por conta do espiritismo, isso era um assinte. Mas o caso passa, anos se passam e ele acaba por desencarnar. E o tempo corre alheio às vaidades e à ignorância. E chega o dia que esse amigo, já no mundo espiritual, fica por um pouco tempo, num sono, e ele não soube dizer quanto. Mas no seu despertar, ele clama por seu filho. Filho tão querido, e vaga por algum tempo perdido. E eis que se depara com a imagem, um pouco mais à sua frente, do seu amigo tintureiro, aquele do passado, mas agora totalmente modificado, conversando com seus confrades, muito bem alinhado, muito bem vestido, sapatos lindos e limpos, aparentando um ar de extrema bondade e compreensão. E ele então se vê repetindo com muita vergonha o mesmo cumprimento, as mesmas palavras antigas que o seu amigo lhe dera anos antes. Olá, meu irmão, meus parabéns. Quando o amigo tintureiro o vê, abre os braços com um grande sorriso e diz com grande satisfação: que bom vê-lo aqui. Venha comigo, irei conduzi-lo ao seu filho. Essas palavras, esse abraço, e o homem cai em um pranto profundo, porque ele foi amado, ele se sentiu acolhido e lembrou-se do que tinha feito. A história termina por aí, mas a afabilidade é mais que um dever social, é algo de Deus, que não podemos negar ao próximo, sem prejudicarmos a nós mesmos. E já nos encaminhando para o encerramento dessa nossa singela reflexão dessa noite, gostaríamos de deixar uma prece do Espírito Meimei, que encontramos no livro Coragem. Chama Nunca Sem Esperança. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma a apropriar-te consolo. Se sofres incompreensão, auxilia ainda e sempre aos que não te entendem e encontrará Deus no imo do próprio Espírito.
a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibraram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio, no auxílio ao próximo, e surpreenderás Deus no íntimo do teu mais íntimo pensamento, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes. Não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te afligem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando, sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Com essa prece, nós agradecemos mais uma vez e que todos os irmãos possam estar nos seus lares, amparados e mergulhados em profunda paz.